sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática liberdade do Estado e liberdade dos indivíduos na filosofia política de Hegel. E as contribuições do texto hoje são do professor Frederico Orsini, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. O marco da concepção hegeliana do Estado é sua crítica contundente a qualquer tentativa de compartimentar de modo rígido as relações que formam o tecido da vida ética. Por isso, o Estado não é um mecanismo de apropriação e de administração do poder, nem uma mera instituição contraposta à família e à sociedade civil burguesa. Pelo contrário, o Estado é a própria vida ética em sua completa abrangência, a saber, a totalidade das relações entre os seres humanos dentro da esfera do espírito objetivo, mundano. Na medida em que o conceito de vontade livre tem que se manifestar no solo do Estado, este configura a efetividade da liberdade concreta, filosofia do direito. Como se sabe, o Estado moderno está ligado essencialmente à ideia de liberdade, de tal forma que isso constitui sua diferença em relação à maneira na qual as sociedades humanas se desenvolveram nos períodos históricos antecedentes. Aqui o texto então analisa a concepção hegeliana de Estado, destacando sua crítica às tentativas de compartimentalização rígida das relações éticas. Segundo Hegel, o Estado não é simplesmente um mecanismo de poder de uma instituição separada da família e da sociedade civil burguesa. Pelo contrário, ela é vista como a própria expressão de vida ética em sua plenitude, abrangendo todas as relações humanas na esfera do objetivo e do espírito objetivo dentro deste contexto. Vamos então ao nosso próximo slide. A peculiaridade da compreensão hegeliana do Estado moderno é a elaboração de um conceito de liberdade concreta, que permita ir além de uma concepção abstratamente negativa da liberdade, segundo a qual a liberdade consiste na independência da vontade singular de cada e qualquer condicionamento externo. O conceito de liberdade concreta traz consigo a superação da oposição unilateral entre a liberdade particular dos indivíduos e a liberdade do corpo político como um todo. No Estado, a singularidade da pessoa e seus interesses particulares têm seu desenvolvimento completo e o reconhecimento de seu direito para si, ao mesmo tempo, os singulares reconhecem o interesse universal como o elemento substancial deles. Isso significa que, por um lado, os singulares não podem ser reduzidos a uma dimensão meramente particular ou privada e que, por outro lado. Aqui o texto abrange, então, no Estado, segundo Hegel, tanto a singularidade das pessoas quanto os seus interesses particulares têm espaço para seu completo desenvolvimento e reconhecimento de direitos. Ao mesmo tempo, os indivíduos reconhecem o interesse universal como um elemento substancial de suas vidas. Isso implica que, por um lado, os indivíduos não podem ser reduzidos a uma dimensão meramente particular ou privada. E por outro lado, o que interessa neste contexto é a relação universal, que não pode ser ignorada em fator ou em favor dos interesses individuais egoístas dentro desse contexto. Vamos então ao nosso próximo slide. O universal não é efetivo se não envolve a atividade dos singulares. Com isso, está conceitualmente superada a cisão entre público e privado, a qual pertence à construção moderna e encontra sua explicação naquela conexão entre soberania e representação, que reduz os cidadãos a uma condição de passividade, isto é, a uma incapacidade geral de intervir em questões políticas. O significado de liberdade concreta fica mais claro se determinamos em que consiste como se manifestam os dois aspectos formais do in si do para si que, na filosofia de Hegel, costumam caracterizar o concreto, ou seja, o efetivo. O momento do ser em si é o caráter substancial da racionalidade do Estado, o momento do ser para si é a subjetividade, ou seja, a efetivação da substância mediante a atividade eficaz e potencialmente autoconsciente dos singulares.
Aqui o texto aborda, então, a relação universal e os indivíduos singulares na concepção hegeliana de Estado. Destaca-se a ideia de que o universal, ou seja, a esfera pública do Estado, não pode ser efeito sem a participação ativa dos indivíduos singulares. Essa perspectiva supera a dicotomia entre público e privado, que caracteriza a modernidade e muitas vezes reduz os cidadãos à passividade, privando-os da capacidade de intervir politicamente dentro desse contexto do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. O primeiro aspecto da liberdade consiste no fato de que a autoconsciência singular realiza sua liberdade substancial enquanto tem no Estado sua essência, seu fim e o produto de sua atividade. A introdução do aspecto substancial não serve para amarrar os indivíduos à reprodução inalterável de formas fixas de interação, mas para criticar o vazio conceitual criado pelas teorias do contrato social, criticadas na observação ao inciso 258 da filosofia do direito. A substancialidade da liberdade quer dizer que o indivíduo é efetivamente livre somente no interior da totalidade de vínculos que são para ele constitutivos. Esses vínculos abrangem todas as relações éticas, desde os laços familiares até a prática de cidadania. Essas relações não são limitações da liberdade do indivíduo, mas sim formam o terreno, no qual a liberdade subjetiva pode efetivamente afirmar-se. O texto aborda o primeiro aspecto da liberdade na perspectiva hegeliana, que envolvendo a realização da liberdade substancial pela autoconsciência singular dentro do Estado. Destaca-se que, para Hegel, o Estado não é apenas uma identidade externa, mas sim a essência, o fim e o produto da atividade dos indivíduos dentro deste contexto do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. A necessária integração dos singulares na racionalidade do espírito objetivo constitui a liberdade em si dos indivíduos, liberdade que, com isso, não pode ser identificada com a mera independência da vontade de qualquer coação externa. A liberdade como independência absoluta da vontade é um falso conceito, ou seja, não apenas um conceito que é destinado a jamais acontecer na realidade histórica, mas uma representação desprovida de racionalidade, a qual tem de expor sua insubsistência na própria esfera do pensamento. A dimensão substancial diz respeito à determinação das relações éticas, cujo conjunto introduz uma acepção peculiar de limite, no conceito de obrigação ou dever. Hegel afirma que ser membro do Estado é a obrigação suprema dos singulari. Mas a obrigação ética não depende da consciência e da vontade do indivíduo, por isso, não compartilha a mesma estrutura que o dever moral, ainda assentado no ponto de vista formal e subjetivo que caracteriza as ações individuais. Aqui o texto aborda a concepção hegeliana de liberdade, destacando a necessidade da integração dos indivíduos na racionalidade do espírito objetivo para alcançar a verdadeira liberdade. Hegel argumenta contra a visão de liberdade como mera independência da vontade de qualquer coação externa, afirmando que essa é uma representação irreal e desprovida da racionalidade, na visão do Estado, no entendimento dele de Estado e indivíduos. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.